vamos ler do verso 97 até o versículo 104, para já nos contextualizarmos, nos familiarizarmos com mais uma nova sessão, embora nos detenhamos essa manhã no verso 97. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus preceitos, nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio o pé, de todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. O Senhor nos deu vida e graça para juntos aqui te adorarmos no santo dia separado para o louvor da tua glória. E o Senhor também nos conduziu, tem nos conduzido verso a verso por esse salmo tão belo, onde temos aprendido tanto, Senhor, aos teus pés. Queremos te pedir que o Senhor continue conosco, não nos deixe sozinhos, nós carecemos da graça do Senhor. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa razão, o Senhor é o Logos, o Verbo que se fez carne. E nós cremos, ó Deus, que somente em Ti nossas vidas, de fato, são vividas com significado, com propósito. Propósito maior não há do que louvar e bendizer o Senhor. Nossas vidas se realizam unicamente em Ti, no culto a Ti, na adoração a Ti. Traz à nossa alma uma paz única, um consolo que só Tu, Senhor, sabes produzir. Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos Teus filhos, e essa de fato é a nossa alegria. Vem esta manhã com poder testemunhar em nossos corações. Vem esta manhã com poder dar a certeza aos Teus filhos, os que estão duvidosos, os que estão, Senhor, sofridos, fracos, desanimados. Vem, ó Espírito de Deus, poderosamente sobre a Tua igreja, sopra sobre o Teu jardim, Senhor, e que possa haver vida e vida com abundância. Floresce, Senhor, floresce, faz com que o deserto venha jubilar, faz com que as águas brotem de forma única. Fende os céus, Senhor, e vem sobre nós, derrama bênçãos copiosas. Deixa após, Senhor, deixa após os passos de amor do Senhor, uma bênção para cada um de nós que estamos aqui. Nós precisamos de Ti, da Tua vida em nossa vida. Sem a Tua vida em nossa vida, nós murchamos. Nós, Senhor, literalmente secamos, porque toda carne é como a erva, e toda glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E essa é a palavra que nos foi evangelizada. Essa palavra que se assentou em nossa alma. Ó Senhor, nós temos sede de Ti, como um deserto, como terra seca, como suspira a coça pela corrente das águas, assim a nossa alma suspira por Ti, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque as nossas lágrimas têm sido nosso alimento em nosso travesseiro. Onde está o Teu Deus? Nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe apraz. Mas também o Senhor, sendo altíssimo e sublime, habita com contrito, abatido de espírito, que treme da sua palavra. Seja, Senhor, com o Teu povo, seja com a Tua igreja, e magnifica
acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Amém. Em nosso sermão anterior, irmãos, nós vimos o salmista se maravilhar ante a perfeição ilimitada da palavra de Deus. Isso os irmãos podem contemplar mesmo aqui, observar, no verso 96, em nossa prédica passada, quando Davi diz: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. E é maravilhoso, enquanto avançamos, percebermos que tal admiração por parte do salmista, ela não está pautada em mera especulação ou curiosidade, mas em amor. Isso é muito importante, O salmista, ele percebe que a palavra é limitada, mas isso para ele não é apenas uma realidade acadêmica, não é uma constatação técnica, não é algo que simplesmente ele observa e se maravilha apenas com isso. Não, isso se desenvolve em amor. Interessante que as confissões de fé, elas destacam isso, que a majestade da Escritura, ela pode ser percebida até mesmo por pessoas que não são regeneradas. A sua beleza, a sua coesão, a sua harmonia. Existe um senso divino na Bíblia que mesmo o homem natural consegue perceber. Ele percebe que esse livro não é um livro comum, mas o salmista vai além disso. Além de perceber o aspecto ilimitado, que claro nele está pautado em um coração regenerado, ele procede em amor. O salmista ama a palavra e sua relação com a mesma é diária e constante. É isso que nós vemos quando ele inicia mais uma perícope aqui no Salmo 119, quando ele afirma: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ela não é apenas algo a ser estudada, mas de fato é a palavra de Deus que constrange seu ser em amor. Ou seja, a relação do salmista com a Bíblia é uma relação de constrangimento. É uma relação que, de fato, move suas vísceras em amor ao Santo Livro. Por isso que ele pode dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então, essa manhã, irmãos, aprendamos mais do amor que procede de um coração tomado pela beleza da palavra. E por que isso é importante? Eu creio que seja, primeiramente, para que nós entendamos que a nossa relação com Deus, ela precisa sim ser nutrida e mantida diariamente em uma relação autêntica, que se dá com a sua palavra, mas não meramente por aspectos, vamos dizer, rotineiros, destituídos de uma vivência carinhosa, meiga, terna. Os irmãos podem observar isso até mesmo no trato familiar. Se você é casado, você é casada, e os olhares não são mais ternos, não há mais uma comunicação saudável, não há mais ternura no coração, você começa a perceber que o relacionamento está esfriando e o distanciamento acontece. Não é diferente da nossa relação com a palavra de Deus. Se ela ficar ali apenas como algo a ser considerado e não como algo visceral, nós não desenvolveremos o amor que é necessário para a nutrição da nossa fé em comunhão com o nosso Deus. E isso se dá diuturnamente, isso precisa se dar diariamente. Assim é com a nossa relação com os nossos queridos e muito mais com aquele que é o amado de nossa alma. Então, veja, em primeiro lugar, o amor à lei de Deus, aqui demonstrado pelo salmista. E eu quero destacar logo, a princípio, que é muito interessante observarmos que o amor do salmista, ele é constatado com a expressão lei. Amo a tua lei. Isso é algo que é muito impactante, porque, claro, existem muitas expressões usadas pelo salmista no Salmo 119 para ele se referir à palavra de Deus. Preceitos, mandamentos, testemunhos, juízos, palavra, lei.
E todas elas, e cada uma delas, tem sim a sua nuance que é importante nós percebermos. E quando nós associamos o amor à lei, parece que nós estamos associando coisas que não existem. Porque tudo que é legal, no sentido de que tudo que demanda, tudo que ordena, tudo que aparece como uma ordem, a palavra lei nos evoca isso, parece ser algo destituído de amor, parece ser algo que vem mais para nos cercear, parece que vem algo a ser mais para nos condenar. Claro que existe o uso da expressão lei nos escritos paulinos, destacando a nossa relação, vamos dizer, de miséria antes de Cristo, porque a maldição da lei incorre sobre todo homem que não a ama e não a obedece. Mas o salmista aqui, ele destaca que, mesmo sendo essa lei, uma lei que constantemente destaca a sua imperfeição, constata as suas falhas, o repreende, o corrige e o educa, isso de maneira nenhuma diminui o amor dele pela mesma. Muito maravilhoso isso. 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, quando fala da Escritura, fala assim, né? Eu citei esses pontos aqui, essas ações da palavra, exatamente considerando 2 Timóteo 3,16, quando Paulo diz para Timóteo, antes, no verso 14, falando a Timóteo, que ele deve permanecer naquilo que aprendeu, e ele diz das sagradas letras que ele conhece desde a infância, e isso, claro, Timóteo foi nele inculcado, ele foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó, a palavra foi de fato ali martelada e inculcada, as sagradas letras na infância de Timóteo. Paulo diz então que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E ele vai dizer que esse ensino primeiramente nos repreende, para a repreensão, porque nós sempre precisamos ser repreendidos pela palavra. Existem sempre sim áreas em que nós precisamos ser lapidados, burilados, trabalhados pela palavra. É por isso que a Bíblia sempre vai nos denunciar. Ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça. Mas embora ela faça tudo isso, o amor daqueles que são alcançados por ela, de maneira nenhuma diminui, só aumenta. Porque o justo, quanto mais ele é corrigido pela palavra, mais ele ama a palavra. Quanto mais a palavra diz para ele, você é pecador, você precisa de Deus, você precisa falar a verdade, você precisa ser mais terno, você precisa ser um homem melhor, uma mulher melhor, para a glória de Deus, mais o amor no coração do fiel aumenta. Quanto amo a tua lei. É interessante que quando você vai perceber, o caminho da apostasia, ele sempre vai ser precedido pela amargura com a lei. Observem isso. As pessoas que estão próximas a você e já estão com planos de se afastarem do caminho da fé, elas começam a colocar defeitos na palavra. Pode observar isso. Elas começam a colocar defeito na palavra, defeito nos requerimentos da palavra, defeitos, claro, na palavra, na sua encarnação, no próprio Cristo, defeitos, claro, na encarnação também da igreja, considerando a igreja um ambiente tóxico, complicado, de pessoas que de fato não vivem o amor. Mas o salmista, ele diz, eu amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Mesmo ela revelando constantemente a nossa limitação, isso não diminui o nosso amor por ela, pelo contrário, aumenta o amor a cada dia. Dos textos que eu gosto mais na Escritura, né? Eu só lembro do Dr. Lloyd Jones. Todo texto que ele vai dizer, esse texto é único. De fato, porque toda a Bíblia é única, né? Deuteronômio capítulo 6. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Veja, estes, pois, são os mandamentos. Olha as expressões que nós mencionamos aqui, utilizadas no Salmo 19. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse. Manda, Senhor, para que os cumprisses na terra
a que passe para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O Senhor manda, o Senhor ordena, o Senhor estabelece estatutos para que nós obedeçamos. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Talvez você ouvindo isso, um coração não regenerado, que texto amargo, que texto difícil. Ordena, Ele manda estatutos, manda em mim, manda no meu filho, manda na terra que eu vou entrar, a terra que manda leite e mel. Em tudo Ele manda, em tudo Ele domina. Sim, porque Ele é Deus. O que é que isso desenvolve? Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, elas totalizarão o teu coração. Por isso que o salmista diz, eu amo a tua lei. Porque quando um coração é de fato alcançado, ele não é melindroso. Pronto, o coração que ele quer criticar a fé cristã, que quer se afastar, vamos dizer, do legado que recebe, até dos pais, mesmo na igreja, ele começa a ficar melindroso. É muita regra, é muito preceito, é muita ordem, é muito mandamento, é muito detalhe. Quando o coração de fato é alcançado, é regenerado, ele se maravilha, se deleita, e ele diz, como eu amo essa lei. Essa lei cuida do meu prato, do meu talher, da minha cama, do meu banho. Como de fato toda lei no Antigo Testamento, para ensinar isso ao povo de Israel e para nos ensinar também, no resumo paulino, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a beleza da relação do amor com a lei, uma expressão aqui do salmista, nos ensina que de maneira nenhuma as demandas do Senhor são pesadas. Como o próprio apóstolo João diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Esse amor à lei, irmãos, é um amor tal que ele é maior do que a capacidade de expressão do salmista. Salmo 119, quando você volta comigo no verso 97, nós vamos observar que ele fala quanto, e algumas versões vão colocar aí, ó quanto amo a tua lei. O fato é que seu amor não cabia em seu peito. O fato é que seu amor não podia ser definido pelos seus lábios. O amor à palavra, o amor à escritura, ele é maior do que qualquer expressão, ele é maior do que qualquer manifestação. Ele de fato extravasa o tamanho do nosso peito, o tamanho do nosso coração, o tamanho da nossa alma. O amor à palavra de Deus de fato nos inunda. É por isso que Paulo diz, a fim de que Cristo seja tudo em todos. É importante também ressaltar que a lei, embora como nós observamos aqui os detalhes e a codificação, pelo menos citamos algumas partes da mesma, muito extensa, ela não é apenas um código concedido por uma divindade distante. É interessante porque toda a religião, todas as religiões, elas se baseiam e se pautam na outorga de alguma revelação ou de algum código para que os seus fiéis assim o sigam. Aí você pode dizer, mas Deus não fez assim conosco? Sim, mas há uma diferença, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então Ele se entrega quando Ele nos dá a sua palavra. Por isso que o salmista pode dizer, ó, quanto amo a tua lei, e ele não está amando um objeto, ele não está idolatrando um livro. Algumas pessoas querem nos acusar de sermos bibliólatras, pelo nosso princípio reformado do solo escritura. Mas nós não amamos a questão material do papel, da tinta. Nós amamos a verdade revelada e encarnada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é a revelação da sua vida, do seu caráter. Daí a singularidade da mesma na relação com a alma do pecador. Quando ela encontra, quando essa palavra de fato encontra o coração, ela vivifica, ela regenera, ela transmite a natureza divina. Entendam, o livro que está em suas mãos nos comunica a natureza do próprio Deus. Quando de fato há uma relação de regeneração com esta alma. Tiago, capítulo 1. Outro texto muito belo. O autor sagrado assim nos diz: versículo 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi o seu querer. Quando nós falamos de decisão por Cristo, nós falamos, claro, de uma resposta a uma decisão já tomada. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E um pouco mais à frente, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pedro nos diz, pelas quais, ou seja, as promessas de Deus, a palavra, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis. Aliás, pela própria glória e virtude, nos foram doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Sendo assim, a lei não exclui o amor. Pelo contrário, a lei fomenta o amor. De fato, aí reside a realidade do verdadeiro amor e de seu combustível, ou seja, a própria palavra. Podemos resumir que precisamos compreender que o relacionamento com a palavra de Deus é um relacionamento com o próprio Deus, que se traduz em afeição ardente. 1 Pedro 1,8, Pedro vai dizer isso, só em paralelo com o texto do Salmo 119, versículo 97. Mas observe isso, nós não temos muito tempo, né? Enfim, mas quando a gente crê na doutrina reformada, quando você abre 1 Pedro, você primeiro vem com os extremos de uma realidade pentecostal ou neopentecostal, em que tudo você procura sentir, né? Então você sai de casa, você sente um vento frio, você já diz, meu Senhor da glória, o que é isso? Repreende Jesus, né? Às vezes você vai dormir, acontece alguma coisa, o que é isso? Não, repreende, isso é o inimigo, né? Ou então você tem alguma alegria, alguma coisa, isso que foi, não, Deus está me confirmando alguma coisa. Então a realidade pentecostal ou neopentecostal, ela é pautada em um misticismo exacerbado. Aí nós, quando cremos na doutrina reformada, calvinismo, nós passamos a anular também todo o aspecto místico, que é outro erro. A fé demanda, sim, que nós sintamos. Quando ele fala que ama, ele não está falando de intelectualmente amar a Bíblia. Ele está falando de visceralmente amar a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, esse é o texto base para o livro Afeições Religiosas, do puritano Jonathan Edwards. E ele diz, a quem havendo visto, Pedro diz, 1 Pedro 1, 8, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. O crente tem sim que sentir o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, encher a sua alma, encher o seu peito, encher de alegria, o amor, o poder, a graça da palavra. O crente sofre por isso. O salmista diz, como brama a costa pela corrente das águas, minha alma suspira por ti. Isso são sentimentos, isso são emoções, isso são ternos afetos de misericórdia. Ó, quanto amo a tua lei! É necessário cuidado com a coisificação da palavra.
Ou seja, ela não é algo. Mas há revelação de alguém a ponto de esse alguém se fazer carne. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei, eu amo o teu Cristo. Você ama a Bíblia? Você tem uma relação visceral com as Sagradas Escrituras? Sua leitura, seus estudos, sua pesquisa lhe levam a amar mais e mais a Deus? O seu teologar faz jorrar lágrimas dos seus olhos? Você consegue entender que a revelação escrita visa a relação com a revelação encarnada? Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Volto para o Salmo 119, verso 97. Esse amor toma o seu ser e toma o seu tempo. Aquilo que você ama é naquilo que você se ocupa. Não é assim? Quando você está namorando, né? Ixi, na época que pagava conta de telefone, hoje em dia é bom demais, né? Ia por orelhão, com 20 fichas, o pessoal tudo querendo ligar. Colocando ficha e conversando, colocando ficha e conversando. Depois passou para o cartão, ficou mais prático. Você sabe que você ama uma pessoa pelo tempo que você está disposto a passar com ela. Não é não? Quando um casal está tendo problemas, eles ficam passando cada vez menos tempo juntos. A relação de Cristo e a igreja é comparada. De fato, o casamento com Cristo e a igreja, nossa relação com Cristo. E o que é que ele diz no verso 97? Quanto amo a tua lei, ela é minha meditação uma vez por semana. Ela é a minha meditação quinzenal, mensal, trimestral, semestral, anual. Ela é minha meditação todo o dia. É bem complicado falar em meditação em nosso mundo imediatista, né? De rede social. Nós somos a geração dos aplicativos. Muito bom, coisa muito boa. Dos vídeos de menos de 20 segundos. Somos a geração que não tem mais paciência de ouvir um áudio longo. Achamos ofensivo, né? Quando alguém manda um áudio de 5 minutos, embaixo ele diz, perdoe pelo áudio longo, né? Nós não conseguimos mais nem ouvir as pessoas. Não é assim? Às vezes minha esposa pergunta, por que tanta pressa? Por que a gente tem tanta pressa? Antes nós tínhamos que desconstruir os conceitos errôneos sobre meditação. Por exemplo, eu enfrentei na década de 90 aquela realidade de meditação oriental, que adentrou em algumas igrejas, né? Tinha até um livro conhecido, que eu vou mencionar aqui para você não ler, que era Celebração da Disciplina, de Richard Foster, em que ele ensinava a prática da meditação com viés oriental. Ele dizia, entre no seu quarto, apaga a sua luz, bote as palmas da mão para cima, inspire o Espírito Santo e expire o pecado. Eu não ia parar de soprar. Porque expirar meu pecado eu não ia conseguir. Eu ia morrer sem fôlego. Então a gente tinha que corrigir isso, mas nem isso tem mais, ninguém para mais. Hoje praticamente isso não existe, mesmo em expressões equivocadas. O fato é que nós precisamos, irmãos, parar, precisamos ter tempo, precisamos pensar, precisamos buscar as coisas do alto. E o fato bíblico e concreto é que as bênçãos espirituais não vêm primariamente até nós por meio de internet ou aplicativos. Tire isso da sua cabeça. Você pode ser abençoado rapidamente ouvindo uma pregação, não estou dizendo que é ruim ver um vídeo,
Mas Deus estabeleceu que as bênçãos espirituais vêm pela leitura, meditação e oração das Sagradas Escrituras. E ponto. O Salmo 1 diz isso, a abertura deste livro sublime que destaca a nossa relação com Deus, o livro dos Salmos, né? As profundidades da alma em devoção, seja nos picos de alegria, nos vales de tristeza. Ele começa logo dizendo, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor com que frequência? De noite. Salmo 119, para você lembrar, o verso 2, ele diz, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Esdras procedeu assim, capítulo 7 de Esdras, versículo 10, que texto bonito esse. O autor sagrado nos diz, porque Esdras tinha disposto o coração, você tem que dispor o seu coração, você dispõe o seu coração para aquilo que você ama. Ele tinha disposto o coração para buscar o que, irmãos? A lei do Senhor. E para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Jesus acordava alta madrugada para orar, para meditar. Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Lucas 18. E Paulo ensinou também isso, muitas vezes. A grande arte da meditação cristã precisa ser resgatada, medito nela. O salmista diz, é a minha meditação todo dia. Os puritanos foram grandes aqui, por essa razão impactaram e impactam a igreja. Eu leio muitos livros atuais, mas vou citar Spurgeon, como ele assim, falando no século XIX. Spurgeon viveu de 1834 a 1892, e ele disse, há muito mais conteúdo em uma página de um escrito puritano do que volumosos livros escritos na nossa atualidade. E eu digo, no século XXI, a verdade permanece a mesma. Por que os puritanos alcançam a nossa alma? Porque eles tiveram a alma alcançada pela palavra, eles tiveram a alma tocada pela palavra em meditação profunda. Não existe crescimento espiritual sem o empenho da alma em secretude, buscando a Deus com o livro aberto nas mãos em oração. Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, sempre tem o mesmo problema, a mesma fonte. E eu sempre pergunto, como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida de oração? E o problema que é apresentado aqui sempre vai ter como fundamento pouca Bíblia, pouca meditação, pouco oração. Pare, leia e ore. Considere o Senhor, pregue ao seu coração, denuncie os seus pecados, deixe que seus pensamentos sejam elevados e o conduzam ao céu de luz. Só aí você crescerá, só aí você experimentará a bem-aventurança. A fé, irmãos, de acordo com Paulo, em Gálatas 5,6, atua pelo amor. Deus é amor. Deus amou o mundo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus é a palavra do seu amor, que nos constrange em devoção, meditação e admiração. Nisso está nossa vida. Nisso está nossa bem-aventurança. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos para que o amor em nosso coração seja como cantamos hoje, despertado. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas despertar. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu puro e santo amor. Ajuda-nos para que assim vivamos
em amor à tua palavra, para a glória do teu nome, Pai. Assim oramos em Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.